grande organização, eles têm uma abrangência no Paraná inteiro, e esse profissional que é responsável da área de treinamento e desenvolvimento dessa organização não estava sabendo da lei. Aí, lógico, né, que eu rapidamente falei, então eu vou mandar para você uma reportagem que explica tal, né, e para outra pessoa também que estava junto, mediando ali a nossa conversa, e na sequência eu tenho o WhatsApp dele e da outra profissional e mandei, né, a reportagem. O que eu estou fazendo nesse momento? Eles estão numa reunião comigo de prospecção, da gente estar conversando sobre uma demanda que eles têm, né, e eu aproveito para fazer uma prospecção, para oferecer um outro trabalho. Mas você percebe que não precisa ser vendendo no sentido de vendedor, que eu vejo que às vezes algumas colegas têm esse receio, né? Mas eu não sou vendedora, Ana Silvia, eu sou psicóloga, eu não sei vender. A gente se vende o tempo todo, né? A gente está se vendendo o tempo todo. Mas tem estratégias para você oferecer o teu trabalho, despertar o interesse pelo teu trabalho, que é aquilo que eu disse lá no início, sem, às vezes, a organização ou a empresa saber que ela precisa do teu trabalho. E aí você vai lá e mostra para ela que foi isso que eu fiz. O que aconteceu nessa situação? Eu fiz o workshop sobre burnout para mais de 50 RHs, foi online, né, do Paraná todo, foi super legal, foi super bem avaliado, né? Nossa, me fizeram, no final do workshop, fizeram perguntas assim para mim, que eu parecia que eu estava numa banca, acho que nem na minha banca do mestrado foi tão pesado assim, né? Parecia que eu acho que eu já estava numa banca de doutorado, e graças a Deus, né, eu sempre estudo, me preparo, consegui dar conta, mas sabe aquele sufoco assim, que você fala, meu Deus do céu, né? E agora? Mas aí respirei fundo e fui com calma, e falei, não, eu vou conseguir dar conta, eu estudei, eu me preparei, eu sei do que eu estou falando, eu tenho experiência no que eu estou falando, né? Ok, então isso deu certo. E aí passou no mesmo mês, antes de fazer até acho que depois que eu fiz o workshop, que foi super bem avaliado, tal, já veio uma demanda desse moço, esse que estava ali na reunião antes comigo, falando, Ana Silvia, eu indiquei o teu nome para fazer uma palestra para a CIPA aqui da nossa organização. Eles vão te procurar. Eu falei, ok. E aí eu fiz a proposta, foi aprovada, foi uma palestra que eu cobrei, acho que foi, o ano passado foi 3.000 ou 3.500 a palestra, uma palestra presencial, levou em torno de 1h30, porque foi aberta para perguntas também, então não foi apenas uma palestra, né, também teve interação, enfim. Veja, numa conversa, né, que eu poderia ter ficado quieta, mas eu aproveitei a oportunidade e já me rendeu R$3.000, R$3.500. Eu não me lembro agora qual foi o valor que eu cobrei, porque vai fazer um ano, né? Você vê como a prospecção, que é esse primeiro pilar, né? A gente está falando de como funciona a consultoria. Então, a prospecção, que é um dos pilares, né, nesse funcionamento da consultoria, você faz de uma forma que não fica pesada. Às vezes, no encontro que você tem com um profissional que é do RH ou que trabalha numa empresa, você pergunta, e daí, a tua empresa trabalha, né, tem algum programa de saúde mental no trabalho? E aí você já usa da estratégia, já apresenta o seu método de trabalho, enfim. Então, quando eu estou buscando empresas para poder oferecer o meu trabalho, para poder vender o meu trabalho, eu estou prospectando empresas. Quando a empresa compra o meu trabalho, fala, não, Ana Silvia, a gente quer o seu trabalho, né? Você fez a proposta, a gente elabora a proposta, que precisa também ter um método, meninas, não vão falar proposta de uma maneira informal, pelo WhatsApp, por favor, não façam isso, né? Isso não passa seriedade, profissionalismo, muito pelo contrário.
e também não formaliza a tua proposta, né? Você precisa formalizar, porque é uma relação comercial. É diferente se você atende, por exemplo, em clínica. Eu não atendo em clínica, mas se você atende em clínica, mas eu sou cliente de clínica, né? É uma relação diferente, tem muitas abordagens que não fazem contrato formal, né? A abordagem na linha psicanalítica, eles não fazem contrato por escrito formal. Outras abordagens eu sei que algumas fazem, né? Mas é uma relação a dois ali, ou no máximo você com uma família, né? Agora, quando você está na consultoria, que você vai prestar serviço para uma PJ, para uma pessoa jurídica, que tem toda uma formalidade, tem processos, você já precisa começar esse processo com uma proposta, né? Uma proposta formalizada. E aí eu desenvolvi um método para elaborar propostas, diferentes propostas. Para diagnóstico organizacional é um tipo de proposta, para uma palestra um outro tipo de proposta, para um workshop é um outro tipo, né? Para um treinamento ou programa de desenvolvimento é um outro tipo de proposta, precisa contemplar outros conteúdos. Por quê? Porque são objetivos diferentes, tem durações diferentes, tem metodologias diferentes, então isso tudo você precisa, né, ir adequando. E algo